Novamente, é um prazer imenso, né, Nádia, ter você com a gente aqui para poder dar continuidade ao bate-papo que a gente iniciou ontem sobre constelação sistêmica familiar. A gente promete que hoje nós vamos fazer uma live mais rápida, porque ontem foi o conhecimento, todo aquele, né, a primeira vez, até a realização da nossa constelação, que vai ser dia 15, agora no sábado, às 1h30. Né? O vídeo, para quem ficou interessado, já está no ar, né? E tanto na plataforma da Espaço Cura e Consciência, como no seu Instagram, como no meu Instagram pessoal também. Então, todo mundo que quiser ver, esse bate-papo foi maravilhoso, vale a pena ver. E hoje eu queria discorrer sobre uma pergunta que, inclusive, está num dos vídeos que a gente tem divulgado lá, para você passar um pouquinho da sua sapiência para nós. Uma pergunta assim, ela é bastante profunda no sentido de como a gente entender que quando o mais novo quer salvar alguém que veio antes, ele sacrifica o seu próprio caminho. Como que é isso? Olha, é muito interessante, né? Sempre o caçula, ele vem com uma sina, né? A sina de ser uma forma de não só ser, mas se colocar como o defensor, aquele que veio para defender a família. E é, sim, impressionante, né? Eu sempre, quando eu dou início a uma constelação, eu pergunto tudo mais e pergunto também a questão, qual é o número que ele é em relação ao filho, né? Aos seus irmãos, no caso. E é muito interessante de que eles têm essa sina. Eu vim para salvar a minha família. Agora a gente pergunta, né? Vamos fazer algumas reflexões. Mas por que será que o último vem para ter esse arquétipo do Salvador? Para filhos que foi de temporão, para ele, convenhamos, é o máximo dele ter tido a oportunidade de chegar. Você concorda? Sim. Muitas vezes, lógico, tem muitos que são bem planejados, mas muitos, eles são bem temporões, né? Os temporões, eles têm muita gana para fazer isso. E por essa oportunidade que a mamãe e o papai, no momento de amor, trouxe, né? Concebeu essa oportunidade para esse ser estar vindo e poder desempenhar o seu papel, ele já tem uma gratidão imensa e, como troca, ele entra nesse arquétipo. Eu quero salvar os meus familiares. E mais interessante, eu falo isso pela experiência que eu tenho de constelação, né, de pacientes que passam aqui, a grande maioria querem salvar o casamento dos pais. Interessante. Porque, né, porque às vezes, não é lógico, pelo amor de Deus, nada é uma regra, hein, gente? Nada é uma regra. Sim. Mas pode acontecer de que os pais já estejam, né, com muito tempo de relacionamento, uma relação um pouco mais desgastada. Então, eles vêm com essa necessidade de salvar a relação. E outro ponto também que ocorre, eles entram, às vezes também acontece, dos pais estarem um pouco mais de idade, né? Não velho, porque, né? Mas um pouco mais de idade. Então, eles também se colocam no papel de grande. Então, quando ele se coloca no papel de grande, ou ser a mãe da mãe dele, ou ser o pai do pai dele, ou dos dois, né? Ele, se concorda que ocorreu um buraco aqui? Ele deixa de ser um descendente, ele deixa de receber a herança dos seus ancestrais, começando pelos seus pais, ele quebra o fluxo vibracional. E se ele é uma pessoa casada, que já tem os seus descendentes, o fluxo não flui. E aí, o que acontece? A grande dificuldade
na relação da prosperidade, da abundância. Muitos, quando não são solteiros e têm essa relação, muitos têm dificuldade de relacionamento com seu pai, com sua esposa, ou no caso da mulher, com seu marido. Por quê? Porque eles não quebram vínculo para dar início ao novo vínculo. Teve um cliente agora essa semana, que já é um cliente que de vez em quando ele aparece, e ele veio para constelar a dor, não é nervo ciático, é disco, hérnia de disco. Ele está numa crise assim, primeiro, do lado esquerdo. Uma crise que ele não está aguentando. E aí, porque a gente pode constelar qualquer tema. E quando ele veio, nós colocamos, porque foi uma consulta individual, enfim, coloquei todos os representantes, tudo que poderia estar no envolvimento da situação dele. O que foi que aconteceu? A esposa estava distante, ele estava grudado na mãe dele, e mais do que nunca, ele estava grudado na mãe e no pai. Tipo assim, ó, eu seguro essa relação. Sim. Porque ele tem como um arquétipo, eu sou o salvador da família. Então, isso prejudica demais o indivíduo, né? Ele não está por inteiro na família que ele construiu, que já tem uma filha de 1 ano e meio, é uma pessoa bem mais velha, nunca quis casar, teve uma relação em 2020 que se decepcionou, e aí depois deu um tempo e começou a... Mas ele nunca achou que ele ia construir uma família até ter filhos, que essa daí quebrou o padrão, mas não quebrou o padrão da fidelidade com a mãe dele. Sim. Então, ele era o filhinho da mamãe. Sim, sim. Só que, no fundo, não é que ele era o filhinho da mamãe, porque a mamãe é grande e ele era o pequeno. Ele era o filhinho da mamãe, no sentido de que a mãe se sentia amparada com ele. E aí, é uma relação tóxica, né? Sim, é aquela situação que assim, meu filho, se quiser fica aqui, que não saia de casa nunca, né? É interessante, você falando isso, me lembrou um caso que eu atendo aqui, inclusive, a gente está trabalhando bastante isso, e agora as fichas vão caindo, né? Por isso que é bom a gente estar sempre antenado. A pessoa fala, minha mãe, parece que eu sou mais mãe dela do que ela minha mãe. Sim. E aí você começa a entender esse processo aí dessa dependência. Sim, e aí você já pode fazer um trabalho com esse indivíduo, colocando para ele, e para aqueles que têm essa intuição que está numa posição errada. Uma outra coisa que eu quero colocar, quando a pessoa está numa posição errada, dentro da sua hierarquia, da sua árvore genealógica, ela também tem grandes problemas em relacionamentos. Ela está fora do posicionamento dela, ela não está conseguindo criar um potencial no seu personagem, no seu papel, dentro da sua árvore genealógica. Por quê? Porque ela está totalmente fora do contexto. Então, nós temos que trazer para o nosso cliente a seguinte consciência: mãe, você é a grande, você veio antes, e eu sou o pequeno. Eu tomo conta da minha vida, e eu dou para você aquilo que é seu, e você toma conta da sua vida. Mãe, eu sinto muito, se eu, por um amor cego, por uma fidelidade, por você ter me dado a grande oportunidade de vir para a vida, eu tomei as suas forças, porque eu fiquei no seu lugar, porque ele ficou no lugar de grande, ele pegou a força da mãe e pôs a mãe como criança, então ele colocou a mãe sem forças. Então eu sinto muito se eu tirei as suas forças, mas agora eu estou te devolvendo as suas forças. Então, a partir do momento que eu tomo a consciência que
Não é mais, só que é evidente que nós vamos ter que fazer mudanças comportamentais. Né? Aquela coisa de ser muito assim, 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 vai ter que ser menos, né? Ser ter mais atenção. Que tipo de atitude eu vou tomar? Como aquele que é o pequeno, mas é o grande na sua nova cela, no caso desse meu cliente que veio para fazer a constelação da hérnia de disco, mas deu tudo à mãe dele, ou ele vai ficar ainda nessa posição. Então, por isso que o caçula, ele se sacrifica. Ele se sacrifica pela mãe, pelo pai, até pelos irmãos. Sim. Ele deixa de ser ele para salvar o seu clã. E via de regra as pessoas não têm essa, né, não entendem a importância disso, né, de cada um representar o seu verdadeiro papel dentro da existência, né, dentro daquilo que você está acolhido, né? Sim, sim. Interessante. Então é isso, André, muitas coisas ocorrem com a gente por esse motivo, da gente não ter uma visão e por amor cego, a gente vai se sacrificando e a gente nem acha que é sacrifício. Sim. Aí, assim, ainda dentro desse contexto, mas é algo que as pessoas têm curiosidade, eu gostaria de perguntar rapidamente, até para não deixar o vídeo longo. A pessoa ser cética, muda alguma coisa nisso ou não? É mais fácil para o espiritualizado ou mais... Como é que é isso? Olha, eu nem sinto se é uma questão de espiritualizados, entendeu? Eu sinto que é uma questão de não aguentar mais. Não estou dando mais conta. O que será que está acontecendo? Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu só estou tendo perdas, né? Perda nos relacionamentos. As mulheres hoje são muito espertas. A atual esposa chegou e falou assim, viu, parece que você é a esposa da sua mãe. Viu? Hello, olha eu aqui. Sim. Ela é muito inteligente, muito esperta, eu não a conheço, mas o relato do meu cliente mostra isso. Sim. Então, a partir do momento que você não está também no seu lugar, vem um vazio, uma tristeza. E ele falou, Nádia, eu sinto um vazio interno. Eu tenho uma filha, e até, por sinal, no telefone dele tem ele, a esposa e a filha, uma graça. Sim. Eu tenho uma filha, e não sei o quê, não sei o quê. O que será que está acontecendo? E aí, através da constelação, e ele tomou a consciência. Ele falou assim, ok, Nádia, é isso que tem que fazer? Vou fazer. Eu falei assim, então eu vou fazer. Legal. Eu falei assim, tem que fazer. Legal. Obrigado, Nádia, obrigado. A gente vai dando por encerrado mais esse bate-papo aqui. Amanhã a gente vai postar um outro bate-papo, até que sábado a gente efetiva aí a constelação, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Vamos lembrar todo mundo. O legal é você dar aquela concluída com seu mantra, a sua oração, o seu direcionamento. Gostamos muito ontem. Que bom. São os pensamentos, né? Sim. Mas foi em relação a esses pensamentos, esses que eu já enviei. E que eu já falei. Ok. São pensamentos que nós conduzimos para o processo da cura em relação à finalização de uma constelação. Então, essas falas que eu particularmente conduzi, mas não conduzi como uma meditação, mas como uma frase sistêmica, ela já vai trazer, já é o que penetra. Isso. Ótimo. Então, mas vamos relembrar todo mundo. Dia 15, nós já estamos, bem dizer, já com a nossa agenda fechada. Sim, só restam 2 vagas. Então, só resta 2 vagas, mas o nosso coração é coração grande, generoso. Mas é uma coisa boa para fazer a gente lembrar, que eu gostaria que a gente compartilhasse. Então, todo início de uma constelação em grupo, eu faço uma constelação interna. Então, todos os representantes, até a próprios clientes que vão fazer a constelação propriamente dito, eu
bloqueio um momento da constelação interna através da meditação. Ok. Depois a gente faz uma constelação, depois nós damos uma paradinha e depois nós fazemos uma segunda constelação. Tá bom? Ok. Tranquilo. Então, tá ótimo. Dia Obrigado, 15, Nádia. Até o próximo encontro nosso. 15, Dia 15, 13h30. sábado, às 13h30. Espaço Cura e consciência. Consciência. Isso. Então, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.